Hoje vamos falar um pouquinho sobre um grande e importante pesquisador do século XIX chamado William Crookes. Ele nasceu em 1832 e faleceu aos 87 anos em 1919. Ele é muito conhecido pela doutrina espírita como pesquisador dos efeitos de materialização, ou seja, os fenômenos de materialização. Ele era formado em física, ele era um químico em Londres, Ele era considerado muito estudioso, muito aplicado. Ele foi professor em 1854 e em 1859 ele montou seu próprio laboratório. Ele era famoso porque se dedicava realmente de corpo e alma e ele era muito rigoroso em suas pesquisas. Ele fazia suas próprias ferramentas porque muitas vezes não existia para a época. Era muito respeitado também pela Academia Londrina. Entre a comunidade espírita, ele é apontado como um espírito que veio para um trabalho de fôlego na área da ciência, em laboratório e para a compreensão da existência do espírito, no seu tempo. Ele avançou muito na pesquisa da química, também como tirar açúcar da beterraba, o que não existia na época, do século XIX. Ele não partia de ideias pré-concebidas, como todo cientista, ele fazia experimentos até atingir o resultado através das pesquisas, através das comparações e resultados finais. Ele descobriu um elemento químico chamado tálio, que depois passou também a fazer parte da tabela periódica. Imagina, não é qualquer um que encontra e descobre um elemento químico. Ele trabalhou com os raios catóticos, e criou um tubo que até hoje é conhecido como tubo de Crookes. Essa pesquisa, dentre essas pesquisas, o levou também a descobrir o quarto elemento da matéria, o estado radiante, que nós conhecemos hoje através das lâmpadas incandescentes, que seria a luz fria. A Real Academia de Londres convidou William Crookes para pesquisar os fenômenos que era considerado crendice na época, a materialização, a existência do espírito. E através de sua seriedade, autoridade e respeito que possuía, ele podia trabalhar nessas pesquisas e dar seu parecer como cientista. Certo dia, uma jovem bateu em sua porta, o nome dela se chamava Florence Cook, acusada de ser uma fraude, e ela foi pedir ajuda para provar sua mediunidade. E juntos começaram a pesquisar o que se passava com ela e assim o fizeram por mais de 3 anos. Ela possuía uma enorme capacidade de doação de ectoplasma. O rigor da sua pesquisa, ele começou a criar ferramentas para garantir que a médium não se movesse, não se mexesse na cabine onde ela se repousava quando começou o trabalho de materialização. O espírito que aparecia, ele aparecia só no escuro, mas ele fazia questão de que o espírito aparecesse na luz meridiana. E o espírito disse que iria pedir autorização e que voltaria futuramente para poder executar o pedido dele. Ele conseguiu pesar o espírito Kate King e esse espírito materializado, ele era mais pesado que a própria médium. Ele tirou um pedaço do cabelo dela, que era totalmente diferente do cabelo da médium. Ele tirou um pedacinho da roupa dela, cortou um pedaço da roupa dela, que era completamente diferente com o que a médium também estava vestindo. E depois de um tempo, ele conseguiu a autorização do espírito, Kate King, para poder acender a luz. Porque no mundo espiritual, ela necessitava dessa preparação, tanto do ambiente quanto da médium, para que ela não se ferisse ao acender a luz. Por isso que o espírito pediu um tempo para que pudesse providenciar essa situação. Florence Cook queria provar que não era fraude, mas William Crookes conseguiu provar a existência da espiritualidade pela ciência. E Kate King, que era o espírito materializado, disse que sua autorização pela espiritualidade para a pesquisa era menos de 4 anos
e sua despedida foi emocionante e está relatada no livro Fatos Espíritas. Esse trabalho científico foi feito com muito rigor e todo o rigor da ciência. Ele está relatado neste livro, tem o relatório de investigação, os controles feitos por esse pesquisador, por esse cientista, e ele conseguiu evidenciar que o espírito sobrevive à morte do corpo. Ele é um ser pensante, ele tem forma, ele pode se materializar, ele tem peso, tem respiração, tem vontade própria, ou seja, é um ser vivente, né? E somos nós sem o corpo de carne, e isso foi provado cientificamente. E que se eles nos amam, seguem nos amando. No Brasil, existiu uma espírita chamada Ana Prado, que ela morava lá em Belém do Pará. Ela foi noticiada várias vezes na Europa e países da América Latina também, porque ela também tinha essa potência de ectoplasma que facilitava e contribuía para a materialização. E, na realidade, ela conseguiu também ajudar a comprovação da sobrevivência da alma, né? Frederico Figner, aquele que foi o criador da Casa dos Artistas no Rio de Janeiro, ele, a pedido da esposa dele, ela pediu que ambos fossem visitar algumas vezes essa médium chamada Ana Prado, no Brasil, e que ambos eles queriam contato com sua filha Raquel, que tinha se desencarnado. Então, aqui no Brasil também teve médiuns capazes também de executar esse trabalho de materialização. E isso está relatado no livro Trabalho dos Mortos, né, que o autor é João Nogueira de Faria. Chico Xavier também presenciou diversas vezes as materializações em Uberaba, né, e os espíritos que vinham e reverenciavam-se junto a Chico Xavier, né, como se fosse realmente um espírito de autoridade, um espírito superior. Acontece que Divaldo Franco, quando ele tinha 27 anos, ele também presenciou, né, e ele teve essa experiência de materialização. Ele foi operado por um espírito materializado, estava com vestimenta da Primeira Guerra, e ela, com uma caneta, semelhante a uma caneta com uma luz na ponta, pediu autorização para o Divaldo se ela poderia cauterizar os nódulos, e assim o fez. E ele, né, Divaldo, muito descrente, sabendo que isso tudo ia acabar, mas que ele ia precisar de uma prova de tudo que aconteceu, que ele não estava sonhando, enfim, ele pediu para que ela desse para ele uma flor dos Alpes chamado Edelweiss, né? E fora isso, ele rasgou um pedacinho do tecido da roupa dessa enfermeira para poder também ter algo para comprovar que isso realmente tinha acontecido, que não era um sonho, que não era um devaneio da cabeça dele. Outra situação que ocorreu aqui no Brasil foi com um médium chamado Peixotinho. É um médium brasileiro que conseguiu também promover esse trabalho de materialização, né? E certo dia o assistente dele cochilou e acendeu a luz do ambiente na hora imprópria, justamente na hora que o espírito materializado estava dando uma mensagem, e o espírito disse que se acenda a vossa luz. E o assistente dele, pensando que era para acender a luz, porque ele estava ainda meio cochilando, ele acendeu a luz e o espírito sumiu imediatamente, né, e absorveu todo o ectoplasma do médium, né? Ele foi todo absorvido. E esse médium Peixotinho não voltava a si. Depois de alguns dias, ainda muito debilitado, Peixotinho pediu para a esposa dele colocar ele no sol do meio-dia e nu, né, para que pudesse absorver toda a energia do sol e assim pudesse se recuperar. Então, na realidade, o que hoje muito se discute se existe ou não espíritos, né, se eles são provados cientificamente ou não, William Crookes conseguiu provar e evidenciar todo esse trabalho importante sobre os efeitos de materialização. Este foi mais um resumo sobre a vida de William Crookes.